Os fluxos de trabalho do Automation Edge podem capturar processos de negócios ou de TI para automação. Você também pode criar loops nos fluxos de trabalho. Olá, eu sou Seema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei as etapas de loop do Process Studio, loop de início e loop de continuação para fazer loop de linhas de dados com base em condições ou contagens de iteração. Vamos começar. As etapas do plugin para implementar o loop nos fluxos de trabalho do Process Studio incluem Start Loop, Continue Loop e Break Loop. Neste vídeo, falarei sobre as etapas de iniciar loop e continuar loop, e falarei sobre o loop de interrupção em meu próximo vídeo. O loop de início e o loop de continuação são etapas do plugin principal do Automation Edge. As etapas de iniciar loop e continuar loop são executadas como um par. As duas etapas em um par têm a mesma cor. Se você adicionar ou soltar qualquer outro par no fluxo de trabalho, ele terá uma nova cor para o par. O loop de início e o loop de continuação fazem um loop de linhas de dados, com base em condições ou contagem de iteração. A etapa de início do loop marca o início da execução do loop. As etapas de loop de início e de continuação são executadas como um par. Se você adicionar uma etapa de início de loop em um fluxo de trabalho do Process Studio, ele automaticamente descartará uma etapa de continuação de loop. Você pode configurar as propriedades do loop na etapa de início do loop. Antes de mais nada, deixe-me mencionar a propriedade sequencial. Por padrão, as etapas em um fluxo de trabalho são executadas em paralelo. No entanto, as etapas em um loop são executadas sequencialmente, com uma única linha de dados de cada vez. As outras linhas de entrada são pausadas, até que um sinal de continuação seja recebido da etapa de loop de continuação. A mesma linha de entrada é passada para cada iteração dessa linha específica. A etapa de loop inicial tem uma provisão para adicionar campos adicionais. Os campos adicionais podem ser atualizados durante a iteração do loop e ficam disponíveis após a iteração do loop. Todos os outros campos gerados pelas etapas durante a iteração do loop são destruídos. Ou seja, seu escopo é válido apenas para a iteração específica. O número de iterações de loop depende de uma condição de loop ou de um iterador de loop. A etapa de início do loop fornece um bloco de condição dinâmico. Com base na saída da condição, o loop encaminha a linha de entrada, para continuar na próxima linha em caso de falha da condição ou executar as etapas do loop em caso de sucesso da condição. Como alternativa, você pode definir um iterador de loop com um nome de iterador e um número de iterações. O iterador cria um contador implícito que começa em 0 para a primeira iteração de loop e aumenta em 1 para cada iteração de loop subsequente. Há 2 saltos de saída para condições verdadeiras e falsas. A partir da etapa inicial do loop, é obrigatório ter a etapa de continuação do loop no final do caminho verdadeiro. Veremos todas essas opções na demonstração. A etapa de loop de continuação. Uma etapa de loop inicial cria ou solta automaticamente uma etapa de loop contínuo na tela do fluxo de trabalho. Ela contém apenas o nome da etapa de loop inicial. A etapa continua para a etapa de loop inicial, para a tomada de decisões adicionais sobre condições ou iterações para as linhas atuais ou seguintes. Ela passa todos os campos adicionais definidos no loop inicial ou preenchidos nas etapas de loop no final de uma iteração de loop. Ele incrementa o contador antes de encaminhar a linha. Vamos dar uma olhada. As opções de configuração do loop de início e do loop de continuação no Process Studio. Estou no Process Studio. Criei um loop de fluxo de trabalho em branco. Vamos arrastar e soltar a etapa do loop inicial. Como você pode ver, soltar uma etapa de início de loop solta automaticamente uma etapa de continuação de loop. Vamos dar uma olhada nas propriedades do loop inicial. Clique 2 vezes para abrir as propriedades. A primeira é o nome da etapa. Você pode dar um nome de etapa adequado, com a abreviação do nome da etapa seguida de um nome descritivo do loop. Por exemplo, se o objetivo do loop for calcular o fatorial, então você pode mencionar fatorial. Um nome de loop é gerado automaticamente. O próximo é um loop condicional de caixa de seleção. Ative a caixa de seleção se quiser fazer um loop com base em uma condição. É uma espécie de loop while baseado na condição. Se você ativá-lo, os próximos 2 campos serão desativados. Esse é o nome do iterador e o número de iterações. Portanto, há 2 possibilidades com a etapa de início do loop. Você pode configurá-la como um loop condicional ou deixá-la desmarcada para habilitar os campos do iterador, ou seja, o nome do iterador e o número de iterações. O loop do iterador é como um loop for. No nome do iterador, forneça um nome de iterador adequado. E no número de iterações, forneça um valor inteiro para o número de iterações de cada linha de entrada.
Veremos os dois exemplos, um loop condicional e um loop de iterador. Antes de realmente mostrar uma demonstração dos loops, vamos discutir os outros campos. Em seguida, temos a tabela Additional Fields, campos adicionais. Nessa tabela, você pode definir campos adicionais. Os campos adicionais são adicionados como colunas à linha. Eles são permanentes e visíveis mesmo após o loop. No entanto, se você definir algum campo dentro das etapas em um loop, eles não estarão permanentemente disponíveis após a execução do loop. Somente os campos adicionais especificados na etapa inicial do loop estão disponíveis mesmo após a execução do loop. Forneça os nomes dos campos adicionais que deseja definir na tabela. Selecione um tipo de dados da lista, como número, cadeia de caracteres, data, booleano e assim por diante. Dependendo do tipo, selecione o formato apropriado. Você pode fornecer um valor padrão para o campo adicional. E na string vazia definida, você pode definir sim ou não. Se um valor padrão não for fornecido, defina a string vazia como yes. Isso define um valor nulo na string vazia. O próximo é o bloco de condições. Os campos no bloco de condições são ativados somente se a caixa de seleção do loop condicional estiver marcada. Caso contrário, os campos são desativados. Agora vamos ver primeiro um loop condicional. Para um loop condicional, você pode definir campos adicionais e criar condições. No bloco de condições, você pode usar campos. Atualmente, não há campos para usar, pois não há dados de entrada. Para entender o loop condicional, vou criar um contexto no fluxo de trabalho. Definirei campos de entrada para os dados recebidos e definirei etapas no loop. Para a iteração. Então deixe-me dizer OK. Criei o contexto de um fluxo de trabalho de cálculo de fatorial. O fatorial de um número é a multiplicação de todos os números de 1 até o próprio número. Defini uma etapa de entrada do Excel, que contém a lista de números para calcular o fatorial. Adicionei uma etapa de JavaScript modificada para definir uma contagem de variáveis com valor inicial 0, para usar como contador no fluxo de trabalho, incrementando-a com 1. No loop. Agora vamos ao loop. Vou criar um loop condicional. Antes de tudo, vou definir um campo adicional, digamos fato. Para armazenar o fatorial do número, selecionarei o tipo como inteiro. Como se trata de um número inteiro, você pode especificar um formato. Vou fornecer um valor padrão 1. Como tenho um valor padrão, não há necessidade de definir a string vazia como nula. Portanto, vou dizer não. Usarei o campo adicional no loop para armazenar o valor do fatorial a cada iteração no loop. E ele também estará disponível após o loop. Agora vamos ao bloco de condições. O primeiro é um campo booleano. Você pode deixá-lo em branco ou pode alternar para especificar uma condição de não. Vou deixá-lo em branco. Agora, quero definir uma condição em que a contagem seja menor que o número de teste no arquivo do Excel para calcular o fatorial. Então, vou clicar no campo. Posso ver a lista de campos de entrada. O número de teste é do arquivo do Microsoft Excel. Definimos a contagem no JavaScript modificado. E o fato é o campo adicional que definimos na tabela acima. Agora, em minha condição, deixe-me especificar que a contagem é menor que. E para o valor, você pode selecionar um campo ou especificar diretamente um valor. Se você clicar em valor, poderá selecionar diretamente o tipo e inserir o valor. Vou cancelar isso. Selecionarei o valor do campo, que é o número de teste. Portanto, configurei o loop inicial. Clique em OK. Agora, nas etapas do loop, tenho uma etapa JavaScript modificada para calcular o fatorial. Aqui, eu incremento a contagem em 1 para cada iteração. Defini uma variável, myFact, a qual é atribuído o valor de fact, e calculo o fatorial multiplicando-o pela contagem. Como a contagem é 0 no início, eu incremento o contador de 1 até o próprio número. Deixe-me cancelar. E atualizo o valor do fatorial com uma variável, meu fato, que definimos. Então, agora vamos conectar o loop às etapas do loop. Ele tem duas opções, condição verdadeira e condição falsa. Esta é a etapa de entrada principal. Portanto, especificarei a condição verdadeira. Agora, vamos dar uma olhada na etapa de loop de continuação. A etapa de loop contínuo continua até a etapa de loop inicial para a tomada de decisões adicionais com relação a iterações ou condições. Ela contém apenas o nome da etapa de loop inicial. Forneça um nome de etapa adequado ou deixe-o como padrão. No nome do loop, ele escolhe automaticamente um nome de loop com base na etapa de início de loop associada. Portanto, clicarei em OK. E o loop de continuação deve estar no final de um true hop. Portanto, vou conectá-lo ao loop de continuação. Agora, o outro salto é o salto falso.
No meu caso, conectarei o salto falso a uma etapa de saída de arquivo de texto para armazenar o número e seu fatorial. Vamos executar o fluxo de trabalho. Agora, clique em Calcular fatorial e Visualizar dados. Você pode ver que ele executa iterações da contagem de 1 a 7 para calcular o valor do fatorial. Da mesma forma, para todos os outros números. E na saída do arquivo de texto, ele armazena apenas o número e o valor do fatorial. Como está fora do loop, ele não armazena cada iteração do loop. Adicionei uma observação ao fluxo de trabalho, calcular fatorial com loop condicional. Pode haver vários casos de uso para usar o loop condicional. Um desses casos de uso é a automação da GUI, em que você pode clicar em um elemento, como a próxima página, até que o elemento seja ativado. Isso é até a última página. Agora vamos ver como definir um loop. Como iterador, modifiquei o fluxo de trabalho para calcular o fatorial com o bloco condicional para alterá-lo para o loop do iterador. Agora, vamos configurar o loop inicial. Portanto, desta vez vamos definir um iterador, digamos ITR. No número de iterações, você pode fornecer um valor, variáveis, ou pode selecionar na lista suspensa. Portanto, desejo iterar igual ao valor do número para o qual desejo calcular o fatorial. Assim como no fluxo de trabalho anterior, vou definir um campo adicional fact para armazenar o valor do fatorial. Ele é do tipo inteiro, pois é um número inteiro, e seleciono um formato, forneço um valor padrão e defino a string vazia como não, pois fornecemos um valor padrão. Isso conclui a configuração da etapa do loop inicial. Agora você precisa conectar a etapa de loop inicial às etapas do loop. Portanto, eu a conectarei às etapas do loop principal com a condição true. Conforme discutido, o loop contínuo deve estar no caminho de salto verdadeiro como a última etapa. Portanto, vamos conectar as etapas do loop à etapa do loop de continuação. E para o salto falso, vamos conectá-lo a uma saída de arquivo de texto para armazenar os valores do fatorial. Salve seu fluxo de trabalho e vamos executá-lo. Vamos visualizar os dados. Como você pode ver, o iterador começa em 0 e continua até 6. Portanto, o contador ou iterador no JavaScript modificado para calcular o fatorial, na verdade se move de 1 para o próprio número. Vamos ver o resultado no arquivo de texto. Você pode ver que ele calculou o fatorial para cada número no arquivo do Excel. Vamos recapitular. Vimos as etapas, a descrição e as opções de configuração do loop de início e do loop de continuação. Você pode dar início à sua jornada de transformação digital com o Automation Edge. Você pode capturar rapidamente os processos de negócios ou de TI nos fluxos de trabalho do Automation Edge com as inúmeras etapas pré-construídas do plugin. Etapas do plugin.